Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro do nosso direito penal. O nosso tema, como vocês estão percebendo, são os princípios do direito penal, que nós dividimos em princípios constitucionais e princípios doutrinários. Claro que os doutrinários são muito mais do que os constitucionais e são infinitos. Eu estou trabalhando com vocês apenas os principais, que são aqueles que em algum momento caíram em prova. Então são princípios que merecem uma atenção especial da gente. Nós já passeamos por vários princípios. E esse princípio que vem agora é um princípio muito legal. É o chamado princípio da... Vem comigo. Aqui está. É o chamado princípio da responsabilidade pelo fato. O que isso quer dizer? Primeiro, como sempre, eu vou explicar preliminarmente. Não há sinônimo, esse é o nome do princípio. Nós não vamos encontrar outro nome para ele, certo? E depois eu tenho que botar aqui no quadro para vocês uma frase que conceitua a responsabilidade pelo fato. Nós vamos colocar assim, ó. Não se admite aliás, não é um direito penal do autor. Mas sim um direito penal do fato. Ok? Um direito penal do fato. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Prestem atenção, vocês vão entender, porque é muito fácil, é muito tranquilo. O direito penal, vocês vão de convir comigo, que ele pune, né? Ele pune quem transgride a norma, né? É proibido matar, a pessoa mata, ela é punida. Concordam comigo? Espero que sim, espero que concordem. Mas tem um detalhe aqui muito interessante, que vocês têm que se dar conta. O direito penal, ele pune comportamentos humanos. Essa é a punição, comportamentos humanos. E como é que é descrito os comportamentos? Por exemplo, no nosso português, na nossa gramática. É através de um substantivo? Não. É através de um adjetivo? Não. O crime é um comportamento humano. Esse comportamento humano é um fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer, como é descrito na gramática? Através de um... Exatamente. É como se eu estivesse ouvindo os senhores aí. Comportamento. Verbo. Nós temos verbos. Se nós pegarmos
os tipos penais, vamos pegar aqui, venham comigo. É impossível nós termos um tipo penal sem o verbo. Aqui nós estamos no descaminho. Primeira coisa que a gente tem ali, já de antemão, é um verbo. É o verbo iludir. Está ali. Iludir. Certo? Aqui, ó, incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem, pratica fato assimilado, vende, expõe à venda, mantém em depósito, utiliza, tudo isso são verbos. Dentro do homicídio, o que nós temos? Matar alguém é um verbo. O furto, nós temos o quê? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Certo? Tudo isso são verbos. Ou seja, o sujeito é punido pelo direito penal pelo fato que ele praticou. Ok? Dessa forma, o que eu também posso colocar ali no quadro para que a gente se baseie bem nesse princípio? Não se pune o agente, ou seja, a pessoa, o indivíduo, pelo que ela é, mas sim pelo que ela faz. Se deram conta? Não é pelo que ela é, mas é pelo que ela faz. Ou seja, aquela pessoa é punida porque ela praticou um homicídio. Aquele outro indivíduo vai sofrer as sanções do Estado porque ele cometeu um estupro. Isso é importante. É pelo fato que ele cometeu. É por esse motivo, pessoal, que, por exemplo, na lei de contravenções penais, nós tínhamos, por exemplo, a contravenção de vadiagem. A vadiagem era um exemplo de punição do autor. Ou seja, não se punia a pessoa pelo que ela fazia, mas se punia a pessoa pelo que ela era, vadio. E quem era o vadio? A pessoa que não tinha uma atividade e ficava perambulando pela rua. Ela era vadia e por isso merecia uma sanção, era uma contravenção. Hoje, já há alguns anos, a vadiagem deixou de ser contravenção. Outra contravenção que deixou de ser é a mendicância. Praticar mendicância por ociosidade ou cupidez. Certo? Ou seja, ser mendigo. Então, ser mendigo hoje não é mais infração penal. Ser vadio hoje não é mais infração penal. Então, cuidado em relação a isso. Não se pune a pessoa pelo que ela é, mas sim pelo que ela faz. Então, é por isso, amigos, que a gente tem que cuidar muito com um cara aqui, ó, que eu vou botar aqui no quadro para vocês. Vamos apagar aqui. Primeiro, a teoria. A teoria é o chamado direito penal do autor. Certo? Direito penal do autor. Isso, amigos, é oriundo da Alemanha nazista.
Na Alemanha nazista não existiam crimes. Mas sim criminosos. É esse o princípio que tem que ser obedecido no direito penal brasileiro? Não. Esse princípio fere efetivamente aquilo que nós chamamos de dignidade da pessoa humana, certo? Fere a dignidade da pessoa humana. Então, cuidado. Aqui nós temos crimes, fatos, o que a pessoa pratica, não o autor, o que ela é, certo? E aí, meus amigos, isso surgiu com quem? Com um alemão chamado Gunther Jacobs. Gunther Jacobs. E aí ele trouxe então, uma teoria muito famosa que quem estuda criminologia, quem estuda o direito penal mais aprofundadamente, quem estuda, por exemplo, as lições de Zaffaroni, de Hoxie, já ouviu falar no chamado direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Quem era o inimigo para o Jacobs? Quem era o inimigo para esse sujeito? O inimigo, amigos, é aquela pessoa que tinha uma estigma, certo? É aquela pessoa que se entendia que tinha uma tatuagem criminosa. Na Alemanha nazista, quem era o inimigo? Eram a todos aqueles que não preenchiam os requisitos da raça ariana. E aí entravam os judeus, entravam os negros, e todo mundo que não se encaixava ali. Essas pessoas, para a Alemanha nazista, eram o quê? Criminosos. E mereciam ter a sanção penal correspondente, a sanção penal respectiva. Hoje se busca o quê, pessoal? Se busca conter e impedir o direito penal do inimigo. O nosso direito penal, então, como vocês lembram bem, é o direito penal do fato. Certo? Cuidem com isso. Dessa maneira, nós vencemos também o princípio da responsabilidade pelo fato. E agora a gente pega um princípio muito importante, muito famoso, e que as chances de cair em prova são muito grandes. Escrevam aí no caderno, é o princípio da responsabilidade penal subjetiva. E um detalhe, desculpa, eu esqueci um detalhe, ainda na responsabilidade pelo fato. Vocês sabem, pessoal, que a reincidência é uma agravante. A reincidência é uma agravante. Não está se punindo aqui, então, o indivíduo pelo que ele é, ser reincidente? Está. Todavia, a jurisprudência entende que isso não fere, certo, o princípio do direito penal do fato. Até porque na reincidência é mais salutar realmente para obedecer à isonomia que se puna com maior rigor o reincidente. Então, mesmo que passasse pelo direito penal, pelo caminho do direito penal do autor, ele seria amparado, certo, validado pela isonomia. Agora sim, responsabilidade penal subjetiva. O que isso quer dizer, pessoal? Primeira coisa, tá? Primeira coisa. A origem
desse princípio está no Código Penal. Código Penal brasileiro, artigo 19. O artigo 19 traz a responsabilidade penal subjetiva. Vamos olhar o princípio? Vem comigo. Vamos ver o que ele diz. Subindo aqui, bem de boa. Chegando até o 19. Tá aqui. Olhem o que o 19 diz, pessoal. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Ok? Agora a gente vai para o 18. E vocês vão ver que o 18 traz duas espécies de crimes. Disse o crime, não é isso? E aí nós vamos ter o inciso 1 e vamos ter o inciso 2. Inciso 1, disse o crime, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então o doloso é a intenção, né? O dolo é a intenção, é querer praticar um resultado, é a vontade dirigida a um determinado fim. Eu vejo aquele indivíduo, eu quero matar ele, dou um tiro e mato. Isso é um crime doloso, intencional. Todavia, nós temos o crime culposo, que é o crime não intencional. O indivíduo dá causa ao resultado previsto em lei, mas ele não queria esse resultado. Então está aqui, culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Perceberam? Imprudência, negligência ou imperícia. E aí nós temos um parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, que são os casos dos crimes culposos, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer uma coisa. Isso quer dizer que, de regra, os crimes são dolosos. De regra, os crimes são intencionais. Todavia, alguns crimes, que dá para contar numa mão, também prevê a forma culposa, sem intenção. É o caso do homicídio, da lesão corporal, da receptação e mais alguns. São crimes que também prevê a forma culposa. Mas vocês têm que se dar conta de um detalhe aqui. Nós temos o inciso 1, que é doloso, o inciso 2, que é culposo, e não tem inciso 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amigos, que um crime no Brasil, no direito penal brasileiro, para ocorrer tem que ser ou com dolo ou com culpa. E dolo e culpa, prestem bem atenção, dolo e culpa são elementos subjetivos. Por que são elementos subjetivos? Porque a gente não os enxerga. É impossível enxergar o dolo. É impossível enxergar a culpa. Por exemplo, estou dirigindo meu carro, uma pessoa se atravessa, eu colido com ela e ela morre. Esse meu homicídio é doloso ou é culposo? Vamos ver. Doloso é quando eu quis o resultado. Eu queria matar essa pessoa? Não.
ou assumir o risco. Eu não me importei em matar essa pessoa? Eu me preocupei, claro que eu me preocupei. Então, eu não queria matar essa pessoa nem assumir o risco. Então, com certeza, esse meu homicídio não é doloso. Vamos ver se ele é culposo, então. Vamos ver se ele é culposo. Eu fui imprudente? Não. Eu não dirigi em alta velocidade, eu não estava embriagado, eu não estava na contramão. Eu fui negligente? Não. Meu carro estava em perfeitas condições, pneus ok, tudo certinho. E eu fui imperito? Eu era motorista de táxi, ônibus ou afins? Não. Então essa morte também não foi culposa. Pelo princípio da responsabilidade penal subjetiva, eu não cometi crime nenhum. Porque essa morte não foi nem dolosa, nem culposa. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como é que se vai provar isso? Para isso existe o processo criminal. E essa situação, por que exige processo? Porque dolo e culpa a gente não enxerga. É preciso trazer elementos de prova para convencer o juiz. Por isso que leva o nome de elementos subjetivos. Então eu pergunto a vocês, todo crime exige elemento subjetivo? Todo crime exige, certo? Crime tem que ter elemento subjetivo, necessariamente. Seja o dolo, seja a culpa. Ok? Cuidado, pessoal. Por esse motivo que a gente sabe que é vedado no Brasil a responsabilidade penal objetiva. O que seria responsabilidade penal objetiva? Seria punir um sujeito que agiu sem dolo e sem culpa. Indivíduo que agiu sem o dolo, sem intenção e sem a culpa. Isso não pode, isso é proibido. Tem que ter, por quê? Porque a gente viu o artigo 18. Ou o crime é doloso ou o crime é culposo, mas tem que ter um dos dois elementos. Alguém vai dizer, talvez alguém que é da área do direito vai dizer, professor, mas no direito civil não é assim. Direito civil pode haver responsabilidade objetiva, no direito administrativo também. Concordo? Nesses ramos do direito se trabalha essa responsabilidade de outra maneira. No direito penal tem que ser responsabilidade subjetiva. No direito civil, por exemplo, a questão da responsabilidade médica é responsabilidade objetiva ou subjetiva? Depende. Depende. Se é, amigos, uma atividade meio, como, por exemplo, um médico clínico geral, um médico cirurgião, um médico intensivista, a obrigação dele é apenas de agir, de exercer a sua função. Se uma pessoa vem a morrer, por exemplo, certo? Mas ele apenas estava exercendo sua profissão, ele não vai ser punido civilmente por isso. Agora, se ele é um médico que tem a obrigação de resultado, aí, meus amigos, a responsabilidade é objetiva, como, por exemplo, o cirurgião estético, aquele que te promete um resultado. Se ele não traz esse resultado, ele tem que ressarcir, pagar danos morais, mesmo que ele não tenha agido intencionalmente ou imprudentemente. No direito penal tem que ter necessariamente o dolo ou culpa. E agora, para terminar o princípio e para terminar a aula, o que vocês estão vendo aqui em azul é o que nós chamamos de
Regra geral. Como toda boa regra geral, tem que ter o quê? Exceção. Tem que ter exceção. No direito penal brasileiro são duas exceções. Vamos pôr aqui. Exceções 1 e 2. E é óbvio que mais importante do que a regra geral para a prova é a gente conhecer as exceções. E é isso que nós vamos fazer agora. A bateria, como sempre, né? Importante. Estamos de boa. Estamos de boa. Exceções. 2 casos em que pune-se a responsabilidade penal objetiva. Primeira, rixa qualificada. E segundo, embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Essas são as duas exceções. Eu vou explicar agora o porquê. Em primeiro lugar, vamos para a tela. Aqui na tela, a gente vai para o primeiro crime, então, que é o crime de rixa. Lá no artigo 137. Vamos até ele. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ih, já passei. 137. Está aqui. Participar de rixa salvo para separar os contendores. Rixa, amigos, é a briga generalizada. Tu tá no meio de uma briga, não tá batendo e apanhando, não sabe de quem, não sabe para quem. Tem que ter no mínimo 3 pessoas para ser rixa, caso contrário, é lesão corporal. Certo? Aí vem um parágrafo único, que nós chamamos de rixa qualificada. Nesse parágrafo único diz o seguinte: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se só pelo fato, aqui está, da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O normal, que é a rixa simples, é 15 dias a 2 meses. A rixa qualificada é 6 meses a 2 anos, mesmo que tu não tenha gerado a lesão grave ou a morte, só pelo fato de participar. Então vamos supor que tem a rixa ali, várias pessoas. Todas elas estão brigando entre si, aí um sujeito mata outro. Gerou a morte. Todos da rixa vão responder por aquela morte na rixa qualificada, mesmo não tendo agido com dolo, mesmo não tendo agido com culpa. Essa é uma exceção. Tem outra? Tem, como eu mostrei para vocês, o caso da embriaguez, voluntária ou culposa. Vamos lá para cima. Vamos para o artigo 28. Olhem o artigo 28 aqui comigo. Embriaguez. Tá? Vejam, não exclui a imputabilidade penal, ou seja, o indivíduo pode ser punido. Aí vem a embriaguez aqui. E aí diz a embriaguez voluntária ou culposa. Qual é a diferença? Embriaguez voluntária é aquela em que o indivíduo quer se embriagar. Ele não quer cometer crime nenhum, mas ele quer encher a cara. Beber até vomitar. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz. É isso, ele só quer beber. Na embriaguez culposa, ele se embriaga por uma imprudência. Ingere muito álcool de estômago vazio, certo? Qualquer coisa do gênero. Ele não sabe a hora de parar de beber e acaba se embriagando. Mas não é crime se embriagar. O que está dizendo aqui é que se uma pessoa decidir beber todas ou se embriagar imprudentemente, tudo que ela vier a cometer
é de responsabilidade dela, inclusive fatos criminosos. Se beber demais, ficar totalmente embriagado, não compreende nada do que está fazendo, mas bebeu porque quis e matou uma pessoa, vai responder pelo homicídio. Se bebeu muito, foi imprudente e estuprou alguém, vai responder pelo estupro. Por quê? Porque o ato de se embriagar foi voluntário ou foi imprudente. Ah, mas ele não sabia o que estava fazendo, ele não tinha dolo nem culpa. Concordo. Aqui também é uma exceção ao princípio da responsabilidade penal subjetiva. Nesses dois casos, a punição vai se dar apenas pelo comportamento. Na rixa qualificada, só pelo fato de participar da rixa. Na embriaguez voluntária ou culposa, só pelo fato de ter se embriagado, mesmo que não saiba o que praticou, responderá também. Certinho? E assim vencemos também o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Agora, meus amigos, nós entramos numa etapa que eu posso dizer final do tema de princípios. Provavelmente nós temos 4 princípios a trabalhar, certo? Dentre eles a proporcionalidade, ne bis in idem, princípio da insignificância, e tem mais algum princípio, e assim nós vamos fechar o conteúdo. Então é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada, e daqui a uns minutos estamos de volta, é só clicar no próximo vídeo. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.